fase, né? Sim, essa primeira fase não tem clubes do Brasil, da Argentina, da Colômbia nem do Chile. Na verdade, ela foi criada porque seriam as 3 vagas dos mexicanos que não estão participando, podem voltar a participar da Libertadores a qualquer momento. Então, eles pegaram os outros 6 países, cada um indicou um clube, aí é confronto direto. Olímpia do Paraguai é o mais famoso, mais importante, Universitário do Peru, Deportivo Táchira da Venezuela. Aí o cruzamento contra o time do Uruguai, Montevideo Wanderers, um da Bolívia, Oriente Petroleiro, um do Equador, Macará. Aí confronto direto, mata-mata, vão passar 3. Os 3 classificados daí vão para a segunda fase da Libertadores. Vamos virar a tela então, porque da primeira fase que nós acompanhamos, surge a segunda fase, essa que está na tela do Bom Dia Fox. Exatamente. E aí que é a dúvida, a gente está vendo ali, União Espanhola ou Melgar ou Universidade de Concepción. Porque se passar a União Espanhola, ela entra no pote 1, se passar a Concepción, ela entra no pote 2. Muda o sorteio. Nessa fase entra o Vasco da Gama e Chapecoense. Muda por conta do ranking da Conmebol, né? A pontuação de cada clube. Então, por isso, o grande tumulto, porque eles possuem pontuações diferentes no ranking da Conmebol. Exatamente isso, e é o ranking que é usado para definir quem fica no pote 1 e quem fica no pote 2. Por isso, o Vasco e Chapecoense também, pote 1 e pote 2. Pote 1 e pote 2 pelo ranking. Então, o Vasco, por exemplo, pegaria Banfield, ou Chapecoense não pode pegar, porque é um clube do mesmo país. Ou Carabobo, ou Santiago Wanderers, ou alguém que venha daquela primeira fase que a gente falou ali atrás, porque ele está no pote dos teoricamente mais fortes. Pode ter um Vasco e Olímpia, por exemplo. Não, pode, porque o Olímpia está na primeira fase. Primeira fase, pode ser. Pode ter um Vasco e Olímpia, como teve Botafogo e Olímpia. Sim. Né, no ano passado. Mas o Vasco não pegaria Júnior de Barranquilha, Santa Fé, Nacional do Uruguai, Independente Del Valle, que são os times assim mais fortes dessa primeira fase. Aí quem está em casa te pergunta, Eugênio. Eugênio, o que significa o vencedor da primeira fase, da segunda fase? Aqueles que a gente acabou de ver. Da terceira, aqueles que nós vimos. Olímpia, Universitário, Deportivo Táchira, Oriente Petroleiro, Montevideo Wanderers ou Macará. Desses 6, 3 entram ali. Explicando o que é vencedor 1, vencedor 2, vencedor 3. Os confrontos vão ser determinados. Vão ser numerados. Jogo 1, o vencedor 1 vai para aquela posição, porque na hora do sorteio... E aí você já não tem como definir por ranking, porque você não sabe quem vem. Sim. Então ele entra ali e vai ser sorteado dessa forma. Lembrando que essa tela que nós estamos vendo é a segunda fase da Libertadores, onde nós já temos o Vasco da Gama e a Chapecoense. E aí nós seguimos para a terceira fase, Eugênio. A terceira fase é com os vencedores da fase 2. Nós temos aí 16 clubes. Vamos voltar um pouquinho. Aí já é fase de grupos. Já é fase de grupos. Se a gente puder voltar para a tela anterior, por quê? Daquela fase que entra Vasco e Chapecoense, aí são 16 times. Aí você tem 8 confrontos. Isso. Que vão classificar 8 times, que vão jogar de novo. Que aí é uma terceira fase. É a terceira fase. Que você já vai sair dessa daí sabendo, por exemplo, o Vasco pega, vamos dizer, o Santiago Wanderers. Se vencer, aí ele pegará o vencedor chutando aqui, Nacional do Uruguai e Banfield. Aí, ou seja, já é um terceiro mata-mata. Aí desse terceiro mata-mata... Aí teremos 8 clubes. Os 4 vencedores da terceira fase vão para a fase de grupos. Aí a gente muda a tela agora. Exatamente, Eugênio Leal. Os 4 vencedores entram no pote 4, que está no a definir. Então, nós temos a primeira, a segunda e a terceira fase. Lembrando que Vasco e Chapecoense surgem na segunda fase. São 3 fases preliminares, exatamente. E aí Vasco e Chapecoense entram na segunda fase. Terão que passar para a terceira e da terceira para a quarta fase, que aí já é a fase de grupos, né? A grande festa da Libertadores, onde entram todos os outros gigantes da competição. Que começa dia 28 de fevereiro. Sim. Nós teremos, a partir do dia 22 de janeiro, 21 de janeiro, semanalmente, toda semana tem jogo. Até chegar 28 de fevereiro e a emenda até abril, maio, direto com o jogo da fase de grupos. Aí a gente vai para a fase de grupos, aí é um sorteio mais tradicional. Não tem muito susto. O que você tem ali para cada grupo é um time de cada pote. Importante destacar que não teremos times do mesmo país. Então, vamos dizer, o Palmeiras está no pote 2, ele não vai pegar Grêmio, Santos, Corinthians ou Cruzeiro. Ele vai cair no grupo de ou River Plate, ou Boca Juniors, ou Atlético Nacional, ou Peñarol. O mesmo acontece com o Flamengo. Nesse primeiro momento da fase de grupos. Sim, Pode ter. O Flamengo também não vai pegar o grupo do Palmeiras, nem Grêmio, nem Santos, nem Corinthians, nem Cruzeiro.
Vasco e Chapecoense podem cair num grupo de brasileiro. Porque, como a gente está vendo no cantinho ali, a definir. Você não sabe quem vem dessa fase. E ali já vai estar definido, assim. Classificado 1, classificado 2, classificado 3, classificado 4. Só não sabe qual é o time que vem dali. E aí o classificado 1 já vai ser sorteado para um dos grupos. Mas você não sabe de que país ele vem, então pode acontecer de cair Vasco no grupo, ou Chapecoense, no grupo de um outro brasileiro. Agora, Eugênio, não foi divulgado de forma ainda que oficial os potes, os clubes que estão no Essa é uma projeção. Essa é a dúvida no momento, né? O Bom Dia Fox está projetando o que pode vir a acontecer, porque tudo depende da soma do ranking. O ranking é uma pontuação muito complicada. Eles levam em consideração o critério histórico, o coeficiente histórico, aí o desempenho nos últimos 10 anos. Aí tem também os times que foram campeões nos últimos 10 anos, mas não é assim, ganhou, tem tantos pontos. Não. Se ganhou nesse ano, leva 50. No ano passado, você já tira 10%, já vai para 45%. Então, tem todo um cálculo que é muito difícil de você precisar. A gente está fazendo uma estimativa pelo ranking do ano passado, pelo que os clubes fizeram nessa última temporada, mas pode haver um time que sai do pote A, vai do pote 1 para o pote 2, do 2 para o 3. São detalhezinhos, mas a base é essa. Não fugirá muito do que a gente está vendo aí. Se o Flamengo fosse campeão, ele estaria no pote 2, onde está o Independente, que só está lá por ser o campeão da Sul-Americana. Sim, o Grêmio estaria no pote 1 de qualquer forma, mas ele terá a primeira posição do pote 1 porque ele foi campeão da Libertadores. O Independente estaria no pote 3, mas ele passa para o pote 2 como campeão da Sul-Americana, como forma de valorizar o título conquistado na competição, a segunda mais importante. Eugênio Leal, você marcou presença agora. Eugênio marcou presença aqui no Bom Dia Fox no dia do sorteio da Copa do Mundo da Rússia, onde o Bom Dia cravou o grupo do Brasil. Fizemos os potes, as bolinhas. Tem gente já pedindo o sorteio da Libertadores. Olha, pode ser não feito. Não é tão fácil assim, não, mas colocaremos em pauta na nossa reunião. Mas olhando ali, Eugênio, pote 1, pote 2, o 3 e o 4, projete um grupo da morte, Eugênio. Um grupo da morte? Da morte. Seria um grupo pesado para a Libertadores de 2018. Nós podemos ter vários grupos pesados, né? Qualquer time do pote 1 é muito forte, né? É claro que a gente vê nesse momento o Grêmio é o atual campeão, mas você tem ali o Corinthians, campeão brasileiro. Independente, chega forte, atual campeão. O Emelec Olha, o Emelec é o maior caldeirão do futebol sul-americano hoje. Você olha assim para aquele pote 2 e acha que é fácil. Vamos colocar Independente, Colo-Colo com Valdívia vem muito bem e Tucumã. Lá no pote 4 é teoricamente o mais forte, ou um Vasco que venha, né, nesse grupo. Eu acho que mais ou menos por aí, com o Grêmio. Ou Grêmio, Corinthians. Independente, Colo-Colo, tá bom demais. Isso daí, o Tucumã. Eu dei prioridade para o Fernando Caetano, então vamos voltar para Paraguai, porque o Fernando Caetano tem notícia nova para gente aqui no Bom Dia Fox. Legal, Olívia, de volta ao vivo aqui da sede da Comebol, em Assunção, no Paraguai. O Eugênio fez duas perguntas, a gente não tinha resposta e agora a gente conversou com o pessoal da assessoria de imprensa da Comebol. Então, é o seguinte, a ordem dos sorteios, como eu tinha dito anteriormente. Primeiro, a Sul-Americana, que é um sorteio mais rápido, são 44 equipes, vão ser definidos os 22 confrontos. Na sequência, então, o sorteio da Libertadores, amanhã à noite, direto e ao vivo, aqui nos canais Fox Sports, a partir das 9 da noite. O Chile 4, que é o último representante que vai sair do confronto entre União Espanhola e União Concepción, esse time, independentemente do resultado, vai entrar no pote 4. Isso de acordo com a assessoria de imprensa da Comebol. O Chile deveria já ter definido o seu último representante, como as datas coincidiram. Então, independentemente do ranking, União Espanhola ou União Concepción, quem vencer, quem se classificar, vai entrar no pote 4. Então, o último representante do Chile no pote 4. E para terminar, com relação ao Flamengo, hoje o Flamengo deve sair aí o anúncio em qual artigo o Flamengo será enquadrado por conta dos incidentes ocorridos na Copa Sul-Americana, nas finais, no estádio do Maracanã. A partir daí, quando a gente souber em que artigo que o Flamengo está enquadrado, aí que a gente vai ter o julgamento para definição da pena para o Clube de Regatas do Flamengo. Eu acredito que esse julgamento deva ficar para o início do ano que vem.
É uma informação aí que o pessoal do Flamengo vai ficar de olho, porque é muito importante para o futuro rubro-negro dentro da Copa Sul-Americana 2018 e a reportagem do Fox Sports. Então segue aqui de plantão e ao longo da nossa programação a gente volta com mais informações. Lívia, Fábio e Eugênio. Valeu, Fernando Caetano, repórter elétrico. É assim, perguntou, tá respondido. Boa, Fernando Caetano. Olha aqui, a gente perguntou na nossa enquete também, qual desses nomes mais badalados você quer no seu time? Rafinha, Ricardo Goulart, Gabigol ou então Gustavo Scarpa? Curte aí.